Olá, amigos da TV Câmara, canal 22.2 digital aqui em Caruaru. Está começando mais uma edição do nosso programa Impressão Cultural, programa voltado para as raízes nordestinas, onde todos os segmentos culturais têm vez e têm voz com todas as linguagens aqui em Caruaru. Estamos aqui gravando o programa e exibindo para você aqui no Museu do Barro de Caruaru. A gente já aproveita e convida você a conhecer os nossos espaços culturais, os nossos museus, nossos equipamentos, para você entender um pouco mais sobre a cultura nordestina. A gente quer agradecer a Regina, que é a diretora do museu, e também ao presidente da Fundação de Cultura, o Rubem Júnior, que liberou aqui o espaço para a gente gravar e apresentar esse programa. Hoje eu estou recebendo aqui o grupo de dança Ori, do meu amigo Vanaldo, de Renata, e a gente vai conversar muito sobre essa questão afro. Vamos ter dança, vamos falar da origem, das pesquisas, enfim, um passeio na cultura afro, hoje no nosso programa Impressão Cultural. Vanaldo, boa noite, obrigado por ter recebido o nosso convite, estar aqui sempre com sua alegria, com seu jeito sério de fazer o trabalho. Eu que agradeço, boa noite a todos, boa noite, obrigado pelo convite. E sempre uma honra poder bater papo de forma tão construtiva e poder dialogar sobre cultura, que é algo tão construtivo, muito bom. É isso aí, Renata, tudo bem, Renata? Tudo bem, estamos aqui juntos, vamos falar um pouquinho sobre nossa arte. Coisa boa. Fala sobre o Ori, como surgiu a história do Ori, o que é que significa o Ori, não é? O grupo de dança. Fala para quem está em casa entender um pouco mais. Então, começando pelo nome, o Ori é uma palavra iorubá, que é um dialeto africano, e o sentido literal da tradução é cabeça. No sentido simbólico é toda a individualidade, o que torna cada ser único. Então, cada ser humano, a gente tira um exemplo pela família, né? 5 filhos não é a mesma casa, a mesma educação, a mesma formação, mas cada um vai ter sua individualidade. Então, essa individualidade, que juntos forma a nossa riqueza cultural. E aí essa palavra, por essa força do simbologia, além do secretismo religioso e da religião africana, também tem fortes simbologias, então a gente sentia que isso dava conta de mostrar a riqueza de cada ser humano, né? O grupo surgiu em 10 de maio de 2014 e foi um marco quando a gente disse, começou um trabalho. Na verdade a gente já vem de um processo, né? Eu danço desde 2001, comecei o trabalho num grupo de danças folclóricas aqui da cidade, que era o grupo Asa Branca, de Milvio Leite. Depois eu fiz uma parceria com Janaína Valéria, a gente começou um trabalho com o Balé Popular Veloz, sempre voltado às danças, que a gente chama de dança de raízes regionais, que é esse do ciclo julino, que é muito forte na nossa região. E naturalmente no processo de pesquisa a gente foi se encontrando com as raízes africanas e naturalmente foi uma coisa que nos despertou, né, o certo delicadeza que as pessoas tinham em tratar, as dificuldades, os preconceitos. E aí a gente foi adentrando na pesquisa, eu fui começando a pesquisar, entender mais sobre o processo de como a raiz africana chegou e como essa composição é tão importante de entender sobre a nossa identidade. E nesse processo a gente foi começando a desenvolver o trabalho já em 2014, quando a gente foi montando uma coreografia, montando outra, e um amigo da gente disse, olha, vocês já estão desenvolvendo um trabalho, só falta dar nome. E aí foi quando a gente parou realmente. Quem pensou o nome? Quem pensou o nome? Então o nome veio por uma inspiração. Eu disse Ori. Possivelmente nessas pesquisas a palavra já tinha sido escutada, mas não era algo que eu tinha. Eita, vou pensar em Ori. Dado o momento, pensando sobre o nome do grupo, veio Ori. Eu fui pesquisar. Quando eu fui pesquisando, quanto mais a gente adentrava na pesquisa, mais a gente via que dava identidade ao que a gente estava querendo construir. E hoje o Ori de Dança é uma companhia que a gente chama de uma linguagem híbrida, que a gente pega a pesquisa, tradição, usamos as técnicas das danças, e aí Renata depois pode tratar hoje ela desenvolve a direção cênica, e usando essa linguagem artística a gente pega a tradição e desenvolve isso em arte. Dessa forma a gente consegue chegar a diversos públicos, a eles perceberem a riqueza, a estética, os movimentos. Então dentro do grupo a gente busca muito trabalhar as simbologias, as gestualidades. Legal. E isso é muito presente na nossa cultura, né? A nossa dança, ela é um enredo que a gente conta, né? E se firmou bem, né, em relação ao nome Ori, na realidade, foi esse sentido
da individualidade de cada ser, que na coletividade forma-se, né, uma grande composição. Então acho que cada ser, a gente entender que tem a sua corporeidade, que tem o seu movimento próprio, mesmo que a gente execute a mesma coreografia da mesma forma, nunca fica igual, porque cada ser é único. Verdade. E quando a gente fez essa pesquisa que viu a simbologia tão forte, né, desse centro, que no caso a cabeça seria a condução de um ser dentro da sua individualidade. Então ele ali na individualidade dele, ele traz soma no coletivo. Então quando junta tudo, aí acontece realmente a coisa, né, que é o brilho, a composição coreográfica que é desenvolvida. Então acho que isso é o que engrandece o trabalho e a consideração disso também, porque não basta a gente dizer, vai ter que ser feito exatamente assim, todo mundo ser assim, porque não somos assim. Na realidade, somos diferentes, né? Dentro do nosso contexto, dentro da nossa história, não é assim. É por isso que a gente também vai muito por essa linha afro, porque no afro a gente entende que geralmente existe uma grande quantidade de pessoas que massacra, menospreza essa linguagem. Então a gente vendo isso, né, acho que foi uma coisa muito forte da gente fazer a coisa acontecer. Nos moveu. Nesse sentido afro, porque a gente percebe esse escanteio, na realidade, dessa linguagem que é tão rica e é tão nossa e é tão nós. Que eu acho que o que é bem importante se falar é que é nós, né? E às vezes a gente não reconhece, ou existe um procedimento do estranhamento. Verdade. Ou seja, eu estranho aquilo que faz parte de mim muitas vezes, né? Faz parte do meu contexto, faz parte da minha história, da minha raiz, e eu desconheço, eu acho estranho. Por quê? Isso falta acessibilidade, de fato. Conhecimento, né, Renata? Conhecimento e visibilidade. Então não existe um procedimento de visibilidade dessas linguagens, e aí automaticamente existe o massacre e o desconhecimento daquilo que pertence a nós. Acho que é muito forte. Muito bem, que coisa boa, né? A gente percebe nos dois, né, um conhecimento técnico, né, humano, cultural do ser, porque muitas vezes você tem o próprio preconceito na próprio grupo, né? É que você, por exemplo, a dança, se você for falar com outros grupos de dança, sempre você vai encontrar o umbigo, o meu é o melhor, e a gente percebe nas falas dos dois, tanto do Ronaldo como da Renata, a palavra coletividade. Eu acho isso muito legal, porque a gente bate muito nisso. A gente muitas vezes pensa muito no meu, e a gente não pensa, né, em ampliar esse debate. A gente sabe que Caruaru, uma cidade que tem, né, o forró como a nossa maior potência, nossa tradição. Inclusive, meu pai, Lídio Cavalcante, era parceiro do pai da Renata, que é o mestre Azulão, patrimônio vivo de Pernambuco, de Caruaru e do mundo. E aí eles tiveram grandes parcerias. Duas parcerias que são memoráveis, que é a música Mané Gostoso e a música Palmeirinha Palmeirá, que faz parte desse contexto cultural da obra de Azulão. Aí eu pergunto, Renata, a obra do seu pai também influenciou ou influencia no próprio grupo através da musicalidade dele, do jeito dele, da forma dele também se expressar? Diretamente, né? Diretamente, porque assim, na pele, de fato, na cor da pele, eu acho que na originalidade do ser negro, né? Porque ele tem essa espontaneidade, e eu acho que, isso influencia, né? De fato, a história, o contexto, as composições, a forma de se colocar no espaço, né? Então a gente considera muito o caboclo com ele, né? Pelo jeito de agir, pela história de vida dele, pela questão realmente da árvore genealógica em si. Então tudo isso a gente vai bebendo, né, dessa fonte, e de fato é muito forte, bate na gente também essa influência artística, cultural dentro de casa. E muitas pessoas dizem, mas a linguagem não é o forró, né? Então você deveria desenvolver, e na realidade eu comecei, né, em uma composição de um grupo popular que desenvolve o shot, o baião, o arrasta-pé, o coco, mas quando a gente estuda, quando a gente vai adentro de uma pesquisa, a gente realmente reconhece que, por exemplo, Coco de Roda tem total ligação com o movimento negro. Verdade.
Coco de Roda tem toda E seu pai cantou muito coco, né? E pai é um cantador, né, de coco, então assim, Nato, né? Nato, então ele faz aquele, né, tem a música Mano é Gostoso, que ele leva numa levada de coco, tem aquela outra música Nega Buliçosa, né, que aí tem uma pegada e ele ama. Tem aquela, vem dançar um coco, né? E aí tem as parcerias com o Jacques do Pandeiro, enfim, né, teve as parcerias dele, então tudo isso, eu soube de histórias que fui pega no braço por pessoas, né, assim, grandiosas no nome hoje da música, e isso pra mim é motivo. Jacinto Silva, né, me pegou muito no braço, então grande é um Jacinto. motivo de orgulho, de fato, e claro, isso realmente diretamente influenciou na nossa proposta, que é o Orícia de Dança hoje. Muito bem, é importante a gente falar isso, porque muitas vezes a gente que é filho de artista, a gente carrega um peso muito forte, né? Porque assim, Azulinho, as pessoas vão sempre comparar Azulinho com Azulão, né? Renata com Azulão, né? Eu com meu pai, e assim, isso é uma comparação muito forte, e cada um tem um jeito. Cada um tem uma forma de agir, de pensar, e eles são nossas referências. Então muitas vezes a gente é comparado e isso é um peso muito forte. Ronaldo, como é que você, quando chega esses integrantes, passam por vocês alunos, passam por vocês pessoas interessadas em aprender a dança, mas não é só a dança, qual é o trabalho pedagógico que vocês desenvolvem? Eu acredito que o principal... Eu acho que o principal tamanho que o grupo desenvolve, eu acho que é a representatividade negra na cidade, né? Então, as pessoas que procuram a gente é tanto jovens, como também pessoas acadêmicas, como também pessoas que estão em outros segmentos da sociedade e que se identificam e que buscavam espaços que elas se sentissem representadas, né? Então, a gente sabe que a gente vem hoje num processo em que o negro vem lutando através dos movimentos negros por espaço de visibilidade. A gente sabe que isso é um processo histórico e contínuo de luta, né? Então, tem um grupo que tem essa representatividade, trazendo para a cena a sua representatividade, e você mostrar para o público quem são. Então, durante o São João, para a gente foi uma experiência que isso nos superou. Nós acreditávamos que dentro do São João nós iríamos ter mais resistência por estarmos num espaço que historicamente era dedicado a uma linguagem específica da dança, e a gente sentiu uma resposta positiva. A gente olhava para o público e via as pessoas sorrindo, sendo representadas, vendo a sua cultura, que é a nossa cultura, que eu acho que isso é muito importante da gente entender. Então, falar do coco de roda era entender de onde vem esse batuque do coco de roda. De onde vem esse berço, né? Então as pessoas às vezes fazem um recorte e não entendem de todas essas heranças que nós carregamos, né? Então a gente, enquanto grupo, a gente desenvolve nas pessoas que vão chegando essa tomada de consciência do pertencimento, de que a cultura é nossa e que a gente precisa usar esse caminho artístico para desenvolver esse processo. Num processo histórico, eu passei desde a minha infância a vivenciar cenas de preconceito, e eu acho que foi uma das coisas que me fez a querer hoje estar nessa posição de ser mais uma pessoa lutando, né? Aí algumas pessoas, mas ele não é negro, porque é que ele está à frente de desenvolvendo um trabalho com uma estética, com identidade negra. Hoje eu diria que hoje é uma luta de todos nós, independente de cor. Acho que a gente deve hoje lutar por uma sociedade em que todos tenham igualdade, e a gente reconhecer de fato e direito o que aconteceu no histórico contra os negros que foram escravizados, e que diante de tudo isso muita coisa foi deixada para a nossa riqueza cultural. E eu vivenciei, como eu falei, na minha infância, o racismo forte. As pessoas com que eu relacionava, eu tenho muitas amigas e amigos negros, e dentro da minha família as pessoas não queriam que eu tivesse amizades negras, né? Chegou um momento que eu não podia receber alguma amiga ou amigo negro, porque principalmente meu pai não gostava, porque eu era branco, não poderia se mostrar relacionado com o negro. E depois, com o passar dos anos, a gente vai crescendo, vai tomando consciência, e eu fui entender que meu pai já foi casado com uma pessoa negra, tenho irmãos negros, então isso a gente entender e quebrar
né? A gente é condicionado, como vocês, filhos de artistas, às vezes são condicionados a seguir pelo mesmo caminho. E a gente, enquanto cidadãos, às vezes é movidos a seguir os mesmos trilhos, a seguir com preconceito, a seguir julgando, fazendo gavetas. Eu acho que a gente é convidado o tempo todo a mudar e fazer a diferença. E hoje eu sou muito feliz de poder estar junto com o Renato e com um grupo, podendo ser hoje esse espaço social em que as pessoas podem vir, somar e desenvolver sua autonomia com o trabalho. Coisa boa. E o Chico César já dizia, né? A alma não tem cor. E é verdade, a alma não tem cor. O Vanaldo mostra aqui, né, com muito carinho na sua fala, né, com muita verdade, inclusive, quando ele diz, né? Eu sou branco, mas o preconceito não é só do próprio branco, né? Existe um preconceito muito forte em você entender o que a arte proporciona para outras pessoas. Eu acho que esse é o grande segredo de quem é movido pela arte, quem é picado pela arte, para quem traz no sangue, né? Sempre disse na sua música, o Milton Nascimento, Maria, Maria, né? Quem traz no corpo a marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Né? E eu acho isso fantástico, porque ele fala da cor negra, né? Então isso é importante a gente abrir, gente, os olhos, parar com esse preconceito, né? De achar que quando você estiver assistindo o Ori dançar, quando vocês estiverem assistindo esse grupo tão mágico, tão bonito, tão cheio de história, de gente, de luz, de paz e de brilho, respeita, porque tem uma história por trás, tem pesquisa envolvida, tem família, tem amor, né? Tem todo um contexto e principalmente a valorização do ser humano. Não importa se você é branco, preto, não importa se você é rico, pobre, não importa. O que importa é você entender que arte é uma coisa que a gente tem que discutir. Antigamente eu tinha e a gente vai amadurecendo, né? A gente vai entendendo um pouco sobre os conceitos de arte. Quando dizia assim, arte não se discute, religião se discute, né? Futebol se discute. Agora, sem levar para o lado pessoal, a gente discute no campo das ideias. E é assim que a Impressão Cultural vem trabalhando, vem mostrando, vem valorizando todos os segmentos artísticos de Caruaru. O meu diretor Oscar, ele sempre teve esse cuidado e a gente está conseguindo chegar em todos. Logicamente que a gente precisa chegar muito mais, mas é um programa de televisão, Renata, que tem 1 hora a gente falando da arte de cada um. Então a gente tem em Caruaru alguns programas que são apenas blocos, alguns espaços, que é pouco, mas já vai muito além. E esse não, a gente tem 1 hora na TV pública para falar de arte. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2 digital aqui em Caruaru. É importante que você valorize, é importante que você compartilhe e que você acompanhe todos os programas da TV. Vai lá no YouTube, Poder Legislativo, que você vai ver todos os programas que fizemos com grupos de dança, com questão da gastronomia, poesia, né, rock and roll, enfim, fotografia, todos os segmentos. Tá ali, é só você baixar e você compartilha. Você está assistindo agora, ligou a televisão agora? Então vocês estão sabendo, a partir de agora, que o grupo Ori de Dança está aqui com a gente. Primeiro bloco, eles deram um show. Eles mostraram conhecimento, falaram o que o coração estava querendo, disseram sobre o começo da sua história. E agora a gente vai para esse segundo bloco falar das conquistas, né? Desde 2014 que o grupo está aí na batalha. Quais são as conquistas assim exatas que o grupo já entende como a gente conseguiu? Então, a gente tem um orgulho grande de dizer que em 2016, ou seja, 2 anos depois do nosso trabalho, a gente já recebeu o prêmio Notório Saber da Cultura Afro-Brasileira, que a gente recebeu, né, assim, com um grande elogio, né, pela própria Povo de Terreiro, ver esse reconhecimento. Inclusive, o ano passado, em 2019, né, na festividade do Povo de Terreiro, que é a noite de comemoração, dia 24,
A gente foi um dos grupos homenageados, das pessoas homenageadas, né, pelo povo de terreiro, pela representatividade que o trabalho desenvolve. Então isso para a gente é uma resposta positiva, a gente diria, porque é para eles que a gente desenvolve esse trabalho. A gente espera que em breve, quanto antes, a gente possa ter uma sociedade que respeite a diversidade religiosa, étnica, racial, gênero, enfim. A gente precisa entender que nós vivemos numa sociedade diversa, que cada um tem o seu crédito, cada um tem sua forma de viver a vida. E o candomblé, ele tem um processo de endemoniamento muito grande social. E a gente que adentrou dentro da pesquisa, a gente viu como é uma casa de acolhimento, como é uma casa de resistências, de cultura, né, de quando o dialeto africano ainda é vivo, quando as manifestações dos ancestrais são vivenciadas e que a gente vai relacionando, eita, isso aqui parece o movimento do coco de roda, isso parece o movimento da ciranda. Então a gente vê na herança ancestral como ela está presente na nossa rotina, né? Então acho que esse povo de terreiro que vê hoje no Ori essa força que está levando para as pessoas verem, olharem para eles com respeito e ver que o que a gente está levando ali é cultura, que é essa relação presente no nosso contexto, eu acho que para a gente foi um dos pontos mais positivos nesse feedback, né, da população. E também outra grande conquista foi o Ori ter sido aceito e acatado para participar como grupo membro do CIOF. Né? O CIOF é uma ONG internacional, organizadora de festivais internacionais, e os grupos, para entrar dentro do CIOF, tem uma seleção severa, é acompanhada, monitorado. É necessário que o grupo realmente comprove pesquisa, respeito e responsabilidade, e está dentro do grupo desde 2018, a gente está como membro, então para a gente também tem sido uma honra, né? E a partir do CIOF a gente tem aberto portas, a gente está fazendo hoje diálogos, né, internacionais, de possibilidades já de viagens. E o ano passado a gente estava já com a malinha quase fechando, né, para ir embora para Nova Petrópolis, para o 48º festival, um dos maiores festivais da América Latina, que é lá no Rio Grande do Sul. Infelizmente veio a pandemia, liguei para freou, né? Freou para todos, né? Ficamos naquela vontade, né? E nesse processo dessa caminhada aí, a gente tem participado de diversos eventos aqui na cidade, eventos que a gente hoje consegue dar representatividade com a nossa dança, e a gente desenvolve tanto dança ligada mais às raízes folclóricas, mais na nossa região, que a gente relaciona com o coco, com a ciranda e outras brincadeiras, mas a gente também tem quadros que a gente direciona para as matrizes afro, com quadros dos orixás, para as pessoas entenderem as simbologias, as danças, como também as danças de relação mais tribais, que é onde vai vir muitas referências que se chega hoje para a nossa matriz de cultura e de identidade. Então, a gente participou já do Festival do Rio Grande do Norte, Alagoas, enfim, são eventos que vêm ajudar a gente a amadurecer esse trabalho, e o feedback tem sido muito positivo e cada vez a gente vê que o trabalho está crescendo. Inicialmente a gente queria, nós vamos ter um grupo pequeno, que é mais compacto, mais fácil da gente trabalhar, mas aí acho que a necessidade cultural é emergente e o grupo foi crescendo e a gente vai se ressignificando, e como a Renata falou em outro momento, a gente chegou a quase 30 pessoas, né, 33 pessoas no ano passado no São João de Caruaru. Né? O ano passado a gente entrou com uma parceria com o Jurema Preta, que é um grupo também de percussão afro, fez uma parceria com a gente fez o espetáculo Baticum, inclusive a gente vai mostrar a vocês ainda hoje um pouquinho das coreografias. Então é isso, então acho que é esse trabalho que a gente vem somando, parcerias, amigos da área de cultura, pessoal de terreiro, amigos que de repente nunca tinham se relacionado com a cultura afro, por nós termos essa referência, e aí chega junto e quando vai olhar está ajudando. E eu acho que é esse trabalho, a gente usar o local onde a gente pode desenvolver e trazer pessoas para somar. Coisa boa. Renata, como é que você utiliza na coreografia, no trabalho, inclusive nesse berço que você bebe ali dos terreiros? Bem, na realidade, né, como a nossa linguagem ela é híbrida, ela perpassa entre a tradição e a contemporaneidade. Então, basicamente, a gente foca na tradição, né, vai pesquisa, vai a terreiros, realmente vê a movimentação como acontece, vê a movimentação em festas também, porque é uma grande fonte de pesquisa. A gente fez muita pesquisa em Garanhuns, no festival de Garanhuns, então
foram muitos festivais, né? A gente vai para a Noite do Dendê, para a Noite dos Tambores Silenciosos. Então, assim, a gente adentra dentro das pesquisas, dentro das manifestações populares. E a gente trabalha. E, assim, geralmente a gente chora. Você ir aberto para encontrar o que o outro tem de melhor, a cultura, a fé. Você se emociona, eu acho que dá mais força. Isso acontece, a tradição em si acontece na manifestação natural da coisa, a coisa vai acontecer naturalmente. Então as pessoas dançando ali, a gente está em pesquisa, está observando como é que elas se relacionam, como é que elas dançam, né? Qual é a relação, como é que isso acontece. Então na naturalidade isso é uma fonte para a gente muito forte. E aí a gente transforma, ou seja, tem quadros coreográficos da gente. Quem acompanha as redes sociais, inclusive, pode acompanhar, vai ver alguns vídeos, alguns quadros que ele transforma esses movimentos. Então, você não vai ver, por exemplo, a tradição em si ali, mas ela está acontecendo, mas de uma forma que ela é ressignificada, né? Então, a gente traz um elemento e contemporaneiza mais um pouco esse trabalho, né? Então, ele é essa linguagem mística. Até porque no terreiro é uma dança sagrada, né? Então, a gente não vai copiar uma dança sagrada e trazer isso aqui, porque é uma área artística, é outra coisa. Então esse cuidado, né, Renata, que a gente tem de respeitar o que está sendo pesquisado, o que a gente traz, o que a gente configura, sempre buscando respeitar esse elemento. A tradição, né? E aí a gente ressignifica e transforma no artístico, que traz mais elementos, acrescenta mais alguns movimentos, expressividades que pegam de uma referência dali e daqui. Então, basicamente, é uma pesquisa bem vasta nesse sentido de tradição e transformação na contemporaneidade. Por isso que a gente fala dessa linguagem, que ela perpassa, né? Entre a tradição, na transformação, acontece a contemporaneidade. Muito bem, agora eu queria saber de vocês, além da dança, além do grupo, o que é que vocês fazem no dia a dia? Vocês trabalham com o quê? Ou só trabalham com a dança? Ou só viver do Grupo Ori nesse momento ainda no país? Né? A gente tem, inclusive, né, passando por sérios problemas na cultura, né, a nível federal. A gente tinha antigamente um Ministério da Cultura e agora a gente tem uma secretaria. Então, a gente, de alguma forma, a gente perdeu o acelerador para poder... Né? E aí as políticas públicas, inclusive, foram se perdendo, né? Muitas conquistas de fóruns, conferências, encontros. Como é viver da arte? Vocês trabalham hoje só com Ori ou vocês também têm outras profissões? Quisera nós pudéssemos trabalhar apenas com Ori, com certeza a produtividade seria maior, a gente conseguiria alcançar muito mais, né? Hoje eu trabalho, hoje não, faz um tempinho eu trabalho em escritório, na parte administrativa, né? E em paralelo a isso a gente vai administrando o trabalho no grupo, né? Então nos finais de semana é o foco maior, alguns dias durante a semana, de acordo também com os projetos que a gente está desenvolvendo, as necessidades a gente vai esticando mais dias de ensaios. E assim, é uma grande dificuldade que a gente tem por nós não termos retornos financeiros, esse apoio a gente perde muito pessoas às vezes que estão num processo crescendo, que seria um potencial de repente um professor para estar dentro de uma escola dando aulas de dança, de cultura, e que infelizmente a gente, pelo processo da sobrevivência, a gente acaba às vezes perdendo esses indivíduos que vão tendo que ir para o mercado de trabalho, e às vezes são trabalhos exaustivos, difíceis de conciliar, e aí é um processo realmente que a gente vai tendo que se adaptar. E você, Renata? Trabalha com quem, Renata? Na realidade, eu sou formada em pedagogia, sou pedagoga, né? E já também tenho especializações em dança educacional e artes cênicas. Então, eu trabalhei muito fortemente em escolas com o movimento de dança. Trabalho em uma ONG também, o Centro de Educação Popular Assunção, o CEPA. Então, lá trabalho com crianças, adolescentes que desenvolvem dança. Então, de fato, eu também sou professora de dança. Né? Pedagogia tenho e utilizo a pedagogia na arte, né? Então basicamente eu não trabalho em sala de aula, já trabalhei, mas hoje o meu foco, eu acho que a minha paixão maior pela minha veia artística foi para a arte. Então eu utilizei a pedagogia e utilizo no movimento realmente artístico em si, né? Nas instituições que eu trabalho, no caso nesse centro que é uma ONG. E desenvolvo trabalho com Ori, também trabalho com o centro estético, então eu trabalho com estética também. Desenvolvo um trabalho de empreendimento, sou empreendedora,
E faço muita coisa, mas enfim, Tudo justamente caminhando, para né? sobreviver. Mas assim, a gente sabe que uma coisa depende da outra, né? Então acho que esse bem-estar, né, no trabalho meu mesmo de empreendimento, de lidar com as pessoas, de atender as pessoas, eu acho que a gente lida muito com o ser humano. Então, de fato, isso me traz muita energia também, energias positivas, de fluir. Às vezes a gente não está tão bem por conta da demanda, né? Teve justamente essa pandemia que aconteceu, então deixou muito todo mundo de mãos atadas, sem saber o que fazer. Então, são coisas que eu vou desenvolvendo que eu considero arte também. Então, transformo. Né? O meu trabalho de atendimento é com estética, com beleza. Então, eu faço maquiagens também, eu direciono produtos para essas pessoas. Então, tudo isso também me move. E eu vejo, vejo isso como arte. Então a parte de design, a parte de estética é muito forte em mim. Tanto é que eu trabalho muito estético dentro da companhia. Então eu penso muito no elemento figurino, coreográfico, tudo isso eu acho que me representa hoje. Mas de fato viver da arte, da dança em si, né? Viver só na composição Ori, a gente já sentou e já conversou que a gente precisa mover mais e fazer realmente inscrições de projetos para captação de recursos, que é fundamental. Então a gente pensou e refletiu que a gente precisa trabalhar muito fortemente captação, porque às vezes a gente desenvolve um grandioso trabalho, como foi o trabalho Baticum, mas aí a quantidade de pessoas gera custos muito grandiosos também, e a gente parou no elemento justamente dinheiro. Então chegou o que é que a gente precisa, porque as pessoas que de fato que participam no projeto, elas pagam transporte, elas pagam alimentação, né? E a gente não poder contribuir financeiramente com essas pessoas realmente é frustrante para a gente também, porque a gente quer colaborar, a gente quer ajudar as pessoas que fazem parte dos projetos financeiramente. Né? Então a gente tem histórias de bailarinos realmente que não tem trabalho, né? Que não trabalham, então eles precisam de um apoio e a gente morre de vontade de fazer isso. Mas infelizmente quando a gente chega na parte financeira, né, isso a gente esbarra. Então às vezes não é porque a gente às vezes precisa, eu quero dinheiro, mas é uma questão de gratificação mesmo, que muitas vezes você esbarra e a de gente respeito, né, do trabalho de cada um, né? Exatamente. Então a gente pensa que é fortemente necessário essa captação, esse processo de investimento e captação de recursos também para mover, mas não só isso, né? Que a gente precisa também realmente de mais incentivos, de pessoas que apoiem esses projetos e principalmente quando se fala em projeto afro-brasileiro, existe ainda, infelizmente, muitas portas fechadas, né? Não só aqui, vamos dizer, no contexto carioca, mas no contexto mundial. Ainda é muito forte isso. E a gente vê o quanto embate essa categoria, essas pessoas ainda passam. E eu acho que é isso, né, que move a gente a continuar, porque a gente vê que muita gente que participa do projeto se depara fortemente com preconceitos fortíssimos, né? Por uma trança que coloca no cabelo, por uma cor de pele, por uma expressão, enfim, então isso nos move a continuar. Eu acho que a gente já se deparou com grandes depoimentos que fez a gente realmente refletir, chorar, se emocionar e continuar o nosso projeto. Muito bem, lembrando, falando em projeto, que está aberto o edital aí da Lei Aldir Blanc. Super importante você entrar no site aí www.caruaru.pe.gov.br e você vai baixar lá o edital, inclusive tem um edital só para povos tradicionais. E é um dinheiro público, isso é um dinheiro, né, que veio lá de Brasília e foi o dinheiro dos impostos, inclusive das loterias. Então é uma conquista nossa, são os nossos impostos voltando para a arte. Ronaldo, como é que vocês usam as redes sociais? Dá aí os contatos do Grupo Ori, o contato telefônico para quem quiser contratar o grupo, para quem quiser também, inclusive, uma apresentação, aulas de dança. Agora é hora de você falar um pouco dessas redes sociais. Então, as nossas redes sociais, a gente está lá, você vai pesquisar Orícia de Dança, tanto no Instagram, no Facebook, também no YouTube. Inclusive a gente tem produzido durante a pandemia, a gente ressignificou e a gente fez algumas produções de vídeos, né? E a gente foi movimentando as coisas e convidamos todo mundo a nos seguir, né? O nosso contato, o telefone é o 9888-9315, que esse número é o meu, é o telefone e o WhatsApp. E lá nas redes sociais também vai ter e-mail, vai ter esse meu telefone também, que vocês vão poder
entrar em contato, e para a gente será sempre uma honra e um prazer poder levar o nosso trabalho, né? E a gente precisa exatamente de parceiros para dar as mãos dadas a gente poder fazer a diferença. Isso é super importante, porque o grupo ele é movido por arte, né? Logicamente, isso é o que move todo o grupo, mas o que Renata falou, o que Ronaldo falou também é super importante. A gente precisa abrir os olhos, né, para a valorização do que a gente tem aqui na cidade. E acho que todos os segmentos de Caruaru é um verdadeiro celeiro. Caruaru é uma cidade que inclusive a feira surgiu antes que a cidade. Por isso que essa competitividade tão forte na cidade, né? Dos grupos, dos artistas. E aí a gente percebe o seguinte, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, mas também tem muita gente que não conhece o trabalho desses artistas que estão sendo realizados aqui em Caruaru. A gente percebe isso e é percebendo que a gente traz para um programa de TV, programas como esse, né? Abrindo esse leque de debates, de conquistas com o grupo Ori de Dança, que é um grupo fantástico, que é um grupo que vem fazendo um trabalho muito lindo de valorização, de respeito, principalmente com a história e com a memória de muita coisa boa. A gente vai agora para o nosso bloco, daqui a pouco a gente volta e aí vai ter, né, as coreografias, né, Ronaldo? É isso aí, pessoal, vamos lá. Vai ser bom demais. O que é que a gente vai ter no próximo bloco, Renata? A gente vai ter um coco de roda baseado, né, no coco trupé de Arco Verde. Espero que vocês gostem. Vai ser lindo. Sai daí, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2. A gente aproveita e pede a você, compartilhe os nossos programas, acesse lá o YouTube, Poder Legislativo, e veja todos os programas Impressão Cultural que a gente vem fazendo, mostrando as raízes nordestinas e dando força e valorizando os artistas de Caruaru e de toda a região. Depois daqueles bate-papo do primeiro e segundo bloco, Ronaldo, o que é que vamos ter agora? Então, a gente vai hoje poder experimentar um pouquinho da dança do coco que vem lá de Arco Verde, que é o coco de trupé, e são duas performances que a gente está no espetáculo da gente do Baticum, que foi no São João de Caruaru, lançamento de 2019. Então, o público hoje vai poder conhecer um pouquinho do nosso trabalho e conhecer o coco de trupé na nossa coreografia. Que coisa linda! Vamos acompanhar a partir de agora? Vamos lá!
que legal essa evolução, né, que foi apresentada aqui pelo Ori. Ronaldo, vem cá, quem é que faz essas coreografias que foram apresentadas aqui? Então, as coreografias, né, ela é resultado de um processo de pesquisa e quem desenvolve as coreografias é Renata Lima, que é a diretora, né, cênica, né, que faz essa composição da dança, que a gente traz toda essa beleza que vem para a cena, que é resultado de um processo de pesquisa, né, que a gente vai pesquisar a cultura na raiz e a partir disso, com a nossa linguagem artística, usando a dança como um elemento, a gente desenvolve esse trabalho, né, mostrando a riqueza. Você vê o figurino, a riqueza de cores, exatamente a representatividade, né, da alegria, da diversidade da cultura. Né? E a nossa cultura ela é muito alegre, ela é muito diversificada, dessa miscigenação tão forte na nossa cultura. Apresente aqui essas pessoas tão lindas, tão sorridentes, tão belas que você trouxe hoje. Vamos lá, então aqui Erivan, né, Jefferson, aqui Lani, ali Iris, Renata Lima, que é a nossa diretora cênica, e lá o Alex, né? E o grupo temos hoje... Ivanaldo está aqui. Ivanaldo Brito, né, que sou o diretor do grupo, né, também bailarino também. E o grupo hoje conta com em torno de 17 bailarinos. E a gente vem nesse processo, né, de fomentar a dança através, sempre respeitando a cultura, a tradição de raiz e ressignificando. Então hoje a gente desenvolve uma linguagem que a gente chama de linguagem híbrida entre a tradição e a contemporaneidade, usando essa linguagem artística para mostrar à população e às pessoas a nossa riqueza, a nossa cultura e como isso é tão importante a gente manter e fazer esses resgates e valorizar os mestres, os artistas que estão nessa luta. Coisa boa. Agora me diga uma coisa, essas cores, esse figurino, ele também é fruto de pesquisa? Sim, a gente desenvolve justamente essa pesquisa e como as manifestações populares, né? O coco de roda lá, a gente teve a oportunidade de pesquisar o coco Raízes de Arco Verde, que é uma referência brasileira, né? O coco de trupé, que é essa referência que a gente trouxe para o espetáculo Baticum, né? Os figurinos dos festejos populares são coloridos, florais, então a nossa vestimenta traz exatamente essa representatividade. E nessa coreografia a gente usa esse lenço fazendo uma referência às donas mariquinhas, né? As Marias populares, as fazendoras de tapioca, né? Os manéis, que são os cortadores de cana que usam o lenço para proteger-se do sol. Então a gente faz essa referência usando na nossa produção essas referências dos donas mariquinhas e seu manéis, que são os populares que mantêm as nossas raízes. Renata, como é trabalhar tanta gente nos ensaios, né? Porque vocês quando chegam para apresentar um espetáculo, tem muitas horas de ensaio, muito suor. Como é trabalhar com jovens, trabalhar com essas pessoas que se tornam famílias de vocês, né? Realmente é um trabalho árduo mesmo, né? Mas é gostoso também, prazeroso, porque a gente faz o que gosta. Então, acho que quando todo mundo faz o que gosta, se torna mais fácil. Porém, é extensivo, né? Porque a gente não só trabalha com a dança em si, também tem um pouco da percussão. Então a gente teve que estudar, teve que pesquisar, teve que passar várias horas, vários momentos nesse procedimento de experimentar a movimentação, a percussividade nas tamancas, que não foi algo fácil. Realmente a gente teve que viajar, teve que conhecer um pouco Raízes de Arco Verde, ver como é que eles fazem a desenvoltura, né, a percussividade que eles desenvolvem. Então realmente nossa referência maior foi essa. E de fato juntar uma equipe, né, a gente trouxe uma equipe grande, teve o São João de Caruaru, que não aconteceu esse ano, mas no ano passado a gente dançou e foi com uma equipe de mais de 30 pessoas, então teve capoeiristas junto com a gente no espetáculo Baticum, que é o espetáculo que a gente apresenta essa composição. Então foram muitos bailarinos, muitas pessoas envolvidas e música ao vivo. Então foram muito extensivos os ensaios da companhia de fato, né? A gente realmente ensaiou com a equipe de música, a equipe de dançarino, a percussividade, a dança, a expressão. Então são muitos elementos para trabalhar e, consequentemente, é muito tempo, muita demanda para juntar tudo isso e fazer a coisa acontecer. Lindo. E vocês, o que é que vocês dizem? Como é trabalhar tanto com o Ronaldo como o Renata? Eles pegam muito no pé, questão de... Não tem sossego não, mas é isso mesmo, né? Sempre pegando no pé, como a Renata mesmo disse. É um trabalho muito prazeroso, né? Quando a gente tá ali, a gente não tá só pra dançar, né? A gente não tá só pra fazer uma apresentação, a gente tá pra se entregar de corpo e alma
e dar o nosso melhor para fazer toda essa representação da nossa cultura. Isso é muito importante. E você, o que é que você tem para dizer? Você que tem um sorriso aí na frente, bonito, um cabelão bonito. Muito gratificante quando a gente chega e mostra o nosso trabalho. Realmente é admirado, né? É dado o valor que a gente trabalha tanto para vir aqui e mostrar essa cultura para vocês, que é uma coisa que é muito desvalorizada, infelizmente, aqui em Pernambuco. Mas a gente trabalha aí um grupo de resistência para levar cultura sempre para os lugares que a gente leva. É verdade. E a questão, assim, a questão afro, para você, minha querida, a gente sabe que muitas vezes o preconceito é muito grande, né? Na questão afro, as pessoas enxergam muitas vezes o grupo, né? E aí tem a questão do próprio preconceito. Como é que vocês trabalham isso, inclusive, dentro da família de vocês? Como é que vocês enxergam isso? Assim, por exemplo, eu vou ensaiar, aí tem sempre aquela barreira. Não, não vai, isso não dá dinheiro, isso não vai levar a lugar nenhum. Como é que vocês trabalham isso? Tem muita gente que fala, não vai para esse projeto que não vai levar a lugar nenhum. Tem muita gente que fala isso, não quer macumba, quer isso, quer aquilo. Mas pouca gente sabe o valor que a dança afro tem. Principalmente em Caruaru, que ninguém dá valor, infelizmente. E na nossa construção, né, companheiro? A gente tem muitas vezes o preconceito, inclusive de sala de aula, né? Eu tive o prazer e tenho orgulho de ter estudado minha vida toda em escola pública e chegar onde eu cheguei através de muito suor. E eu sei dos preconceitos que eu recebi por ser filho de artista, como Renata também é filha de artista, e a gente sabe dos nossos preconceitos, mas principalmente para a questão negra. Como é você, dançarino, você está dentro de um grupo, além de tudo isso, ter o preconceito da própria família? Para mim foi muito difícil, né? Porque, graças a Deus, muita coisa aconteceu. E perante o grupo, me tirou muito. Tinha um momento triste na minha vida. A Renata me chamou para fazer essa dança, só que muita gente contra, né? Não porque o afro leva para. Como é que eu posso dizer? Coisas que não têm sentido. Coisas que não têm sentido, é não sei o quê. Só tem que entender realmente a cultura afro, né? É muito difícil já se dar com esse tipo de pessoas no mundo. Eu tenho um exemplo claro, né, do meu filho Cauã, que é negro, né? Ele chegou pra gente com 3 dias de nascido, um processo de adoção. E para mim é um maior orgulho dizer isso para mim. E ele, durante 8 anos da vida dele, ele foi o único negro da escola. E aí, quando a gente ia fazer as festas, as professoras, Renata, ele dizia assim, vai chamar quando a gente chegava na porta da escola e dizia assim, vim buscar Cauã. Aí a gente escutava as pessoas dizendo, é o negrinho, né? Então isso também, a gente tem que quebrar esse preconceito de escola, daquele padrão da escola. Enquanto a gente tiver esses jovens, essas meninas, esse pessoal, Panalto que faz um trabalho brilhante, que é o trabalho de bastidores, que não é fácil, porque você manter um grupo é muito difícil, você entender cada cabeça dessa que chega com um pensamento, que vem de casa, que traz seus problemas, que é normal em toda a sociedade. Então veja o que o companheiro disse de Renata, que ele estava triste e que Renata de alguma forma sacudiu, né, lá no íntimo dele o processo de vir para dentro do grupo e ele se encontrar. Isso vocês encontram sempre, né, Ronaldo? Os relatos que a gente escuta muitas vezes nos emociona, né? E a gente, como está à frente do trabalho, muitas vezes é cansativo pela dificuldade de captar recursos, pela dificuldade de lidar com tantas pessoas, mas os depoimentos muitas vezes nos emocionam. E às vezes é nesses depoimentos que a gente sente a força e a necessidade de manter o nosso trabalho. E uma das coisas que marcou muito a gente na nossa história foi no nosso primeiro festival lá no Rio Grande do Norte, quando a gente saiu de cena, 2 jovens chegaram até a gente com os olhos chorando. E disseram, gente, o que vocês dançaram me emociona, me representa. E dentro do grupo, vários depoimentos de pessoas que se sentem hoje representadas, por não encontrar em Caruaru referências de segmentos de matriz afro, embora que isso venha mudando, alguns grupos estão se fortalecendo. E a gente hoje, podemos dizer que fomos o primeiro grupo de danças de matriz afro inserido dentro do São João, mostrando que dentro do ciclo junino existem vários ritmos que são de raiz de matriz afro. E é importante darmos espaços e vozes a esses jovens que estão ociosos e que a gente tem dado a oportunidade de mostrar nossa riqueza.
né? E vamos dizer que os terreiros de candomblé hoje, eles são os berços de matrizes, guardam todos esses legados, essas heranças, e a partir dessas danças lá dos terreiros, a gente vê hoje as referências do samba de roda, do coco, cena da... A nossa cultura, ela é miscigenada de toda essa riqueza. É verdade, e eu também sou testemunho de quando, né, atualmente eu estou no cargo da direção de cultura, e eu me lembro o ano passado, quando a gente conversou com o Vanaldo sobre o projeto do São João, a gente quando conseguiu, através dos editais, através do trabalho deles, do projeto que eles apresentaram, colocar no São João, como a gente inclusive aqui na retaguarda recebeu pressão, porque inclusive dos próprios grupos de dança da cidade, dizendo, rapaz, isso é a dança afro dentro do São João, o que é que tem a ver? Por isso, quando ele falou, eu me lembrei, se não tiver decisão, se não tiver comprometimento com a cultura, e como a gente traz no sangue a cultura de raiz, a gente abraça. Ronaldo, a gente quer agradecer a você, a vocês todos, parabéns pelo trabalho, continue assim. Renata, mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho brilhante que você faz com o Ronaldo e com todos, e a gente só tem a agradecer aqui a Tiago, agradecer também ao meu amigo Oscar, Neymar, todos da equipe. Espero que vocês tenham gostado desse programa que tá show, viu? Nossa, para mim foi um prazer. A gente do Ori está aqui super feliz de poder mostrar um pouco do nosso trabalho e convidamos a todos a seguir nossas redes sociais, acompanhar nosso trabalho, compartilhar aí e dar força a gente nesse trabalho, tá bom, pessoal? Foi um prazer e até a próxima. Aplausos, menina! Parabéns! Coisa linda o programa! Valeu, até o próximo programa. Valeu!